Eu fui num dia, no outro dia eu pedi demissão. Pediu demissão de quê? Da Globo. Da Globo? Foi. Como foi Mandaram eu isso, Chico? narrar um jogo. Eu queria ter o dom de Rembrandt Júnior naquela época para narrar, que eu estava narrando até hoje. Mas aí, quando eu fui acertar a minha permanência na Globo, era o Wilson Emanuel, o diretor, que era um carioca. Ele tinha uma participação muito grande na empresa, porque teve um destaque grande naquele incêndio que houve da Globo no Rio de Janeiro. E ele disse, tá tudo certo. Você fica... Eu trouxe a carteira profissional, disse, trouxe. Aí eu perguntei, quando é que eu vou começar? Ele disse, hoje. Eu falei, como eu vou começar hoje? Se você vai narrar o jogo Santa Cruz e São Paulo. Se eu não sou narrador de futebol, eu não sei narrar. Isso é um dom natural de uma pessoa que não aprende em nenhum lugar, não aprende em comunicação, em faculdade, nada. Isso é como um cantor que já nasce com o dom para cantar. Isso é uma coisa muito específica. Ele disse, não, se Armando mandou te contratar é porque você sabe narrar. Eu disse, eu não sei narrar. Ele disse, mas infelizmente não tem outra pessoa, o jogo é hoje e você fica aí que vão te chamar. E eu fiquei lá na sala dele, lá às 9h30 da noite, e veio uma pessoa no corredor e disse, quem é o cara que vai narrar o jogo? Eu falei, o cara sou eu. E fui lá e fiquei imaginando. Luciano do Vale, na época, era o meu ídolo. E eu imaginava o que ele diria naquele jogo. Eu conhecia bem os jogadores. E aí foi um desastre. Eu acho que se alguém teve a oportunidade de ver, eu posso que tenha esquecido. Mas você chegou a narrar? Eu narrei o jogo inteiro e teve um lance, o Santinha se defendendo, o jogo no Morumbi. E eu ainda perguntei mais, mas esse jogo é no Morumbi. Ele disse, você vai fazer em off-tube. Eu falei, o que é off-tube? É ficar numa cabine, vendo a imagem e narrando. E aí, em determinado momento, o Santinha se defendendo, o São Paulo chutou uma bola na trave. Na trave! E, ao mesmo tempo, o que eu vou fazer se fosse gol? Eu não sei gritar gol. Até hoje eu não sei. A minha mulher diz que eu sou desentoado até para cantar parabéns para você. Saiu o gol nesse jogo? Não, foi graças a Deus foi 0-0. Que ano foi, Chico? 1976. Caramba, 76. Um jogo narrado por Francisco José. Para você ter uma ideia, quando terminou o jogo, que eu sosseguei assim, meu Deus, que desastre. Acabou. Foi o melhor momento do jogo, foi quando acabou. O juiz apitou, acabou. Aí entra o Jobinho, que você conheceu, e disse, agora vamos para o estúdio, que você vai chamar os gols dos outros estados. Eu falei, mas eu nunca fiquei na frente de uma câmera. Ele disse, não, senta aí. Quando eu entrei, não tinha essas luzes que tem hoje. Os refletores eram imensos, desligava o ar-condicionado, porque fazia muito barulho. Era um ar-condicionado velho, eu já estava suado de medo. E diante da câmera, pela primeira vez, eu chamava o gol do Beira-Rio, entrava do Maracanã, eu chamava o gol do Maracanã, entrava... Foi um desastre. E o Jobinho ainda chegou mais, bota pó na cara dele que está brilhando muito. Eu falei, na minha cara não vai botar pó. Nessa época, um sertanejo ficar de pó na cara era um absurdo. Que primeiro dia foi esse? Foi o primeiro dia desastroso. No dia seguinte, eu fui para lá, e esperei por ele e disse, eu vim buscar minha carteira de volta, porque eu não vou ficar. Eu não sei narrar futebol, não vou mais passar por esse vexame, tudo. Aí ele disse, eu vou contratar um narrador para ficar narrando e você vai ser o repórter e comentarista. E apresentador, eu fui o primeiro apresentador do Globo Esporte aqui. Eu fazia as três coisas. Não tinha teleprompter na era. Era outra coisa horrível. Lê a lauda aqui, Lê a lauda aqui, eu falava de improviso e eu fui levando. Então ele me deu uma grande lição. Ele disse, você vai aprender fazendo, porque aqui ninguém entra sabendo. Todos que começam aprendendo. Aqui é o local para você aprender. Eu falei, mas aprender assim, entrar no estúdio, eu nunca vi uma câmera de televisão. Ele disse, é assim que vai aprender. E eu fiquei 46 anos aprendendo. Que história. Porque cada reportagem era uma nova lição. E hoje em dia, né, Chico, para tudo tem piloto.
que é um teste, o treino, faz o treino, alguém corrige e tal, até que o produto esteja pronto para ser exibido, né? Ninguém passa mais pelo que eu passei. É verdade. É difícil hoje você imaginar isso. Esse treinamento valendo, né? Não vai fazer, tá valendo, amigo. Faz, te vira, dá teu jeito, né, Chico? Foi terrível. E aí você fez esportes, mas logo depois surgiram as reportagens de rede, né? Que foram as reportagens que você começou fazendo. Eu entrei no Jornal Nacional porque eles não conseguiram me tirar do vídeo. Porque não tinha repórter entrando. Na redação tinha um quadro com a posição do repórter, como ele tinha que se posicionar no vídeo. Chamava Plano Americano Aberto e Plano Americano Fechado. Sempre de paletó e gravata. Eu lembro de Muniz Safati, o repórter da Globo, na época do Rio de Janeiro, fazendo uma matéria no deserto de paletó e gravata. Imagina a temperatura. Imagina. Então, eu desci para fazer o treino do Náutico. Você trabalhou muito tempo lá comigo, lá no Morro do Peludo, em Olinda. De lá você tem uma visão geral do Recife. Então tinha uma fumaça que ia até as nuvens. Eu falei, cara, tá havendo um grande incêndio no centro da cidade. Não vamos mais fazer esse treino. Vamos direto para o local do incêndio. O senso jornalístico. Foi uma decisão sua na hora? Uma decisão minha na hora, quando eu não vou fazer o treino. Vamos fazer o incêndio. E era um incêndio ali na Rua do Bispo, tinha um colégio Exuda e um posto de gasolina bem pequeno. O caminhão-tanque chegou para abastecer, já com a mangueira dentro do tanque, e pegou fogo. E aí queimou a fachada do Exuda, queimou 6 carros que estavam estacionados perto, tudo. Foi um incêndio de grande proporção. E nós chegamos antes dos bombeiros. Eu estava com o Carlos Alberto Medeiros, que se lembra dele, nosso querido Grande Garibaldi. Medeiros. E aí eu puxava ele pelo cabo, porque não tinha microfone sem fio. E era ainda imagem preto e branco. Era meu início mesmo. E eu levei para dentro do incêndio e fui narrando, e dando as costas para a câmera. Se o repórter só podia aparecer de frente, de paletó e gravata, imagina eu aparecendo de costas com a camisa quadriculada, o cabelo grande, aberta no peito. Era tudo que a Globo não permitia. Quando terminou o Jornal Nacional, a matéria entrou como eu tinha feito para o Jornal das 7, que na época era o NE2 de hoje. E aí a Alice Maria, nossa diretora, que me deu todas as oportunidades, junto com Armando Nogueira na Globo, no início, ela ligou e perguntou quem é esse repórter louco que fez essa matéria, que nós não conseguimos tirá-lo do vídeo. Tivemos que botar ele aparecendo o tempo todo e está sendo elogiado aqui. Porque isso tudo. Manda ele para o Rio para dar roupa para ele cortar esse cabelo, que Armando disse que ele vai ficar fazendo a reportagem do Nordeste. Aí eu fui para o Rio, eles deram roupa. Sempre que eu queria mais roupa, eu botava uma camisa quadriculada, aí ia para lá. Ele está precisando de roupa nova. E fui ficando. Então, a quebra de paradigma, né? Totalmente, foi. Não tinha outro repórter de outro estado do Brasil. Só Rio, São Paulo, Brasil, Distrito Federal e Pernambuco. Então, durante 8 anos, eu tive a oportunidade de mostrar o Nordeste de forma inédita ao Brasil. Começou com essa seca, porque era demais. Eu voltava, ficava a semana toda fazendo, entrava quase uma matéria por dia, e depois dizia, Chico, volta lá, porque ninguém está acreditando que isso está acontecendo no Nordeste, está acontecendo no Brasil. E eu voltava, e criou aquele paradigma, as pessoas me criticavam muito, que eu estava mostrando só a miséria. Aí chegou o ponto que eu disse, agora vamos mostrar as coisas bonitas. Aí fui para Fernando de Noronha, quando ainda era base militar. Mostrava Fernando de Noronha, eu tenho mais de 100 reportagens em Fernando de Noronha. E o Brasil descobriu que existia Fernando de Noronha. O folclore, a cultura, o São João. Eu criei a rivalidade entre Campina Grande e Caruaru. Ia para Campina Grande, qual é o melhor? Campina Grande é o melhor, ia para Caruaru, melhor Caruaru. O espetáculo de Nova Jerusalém, o carnaval, as praias do Nordeste, o litoral. Eu tive a oportunidade de mostrar tudo isso. No carnaval, o primeiro desfile do Galo tinha 74 pessoas. Eu fiz ainda com imagens
Preto e branco. Preto e branco. E durante 40 anos seguidos, eu mostrei o Galo da Madrugada como matéria de maior destaque no Jornal Nacional. Foram 40 anos de Jornal Nacional. E hoje está aí, mais de 2 milhões de pessoas no livro dos recordes.